Você já ouviu falar de Golias? Claro que sim. O gigante de Gate, derrotado por Davi com apenas uma pedra e uma funda. Mas e se eu disser que Golias tinha irmãos? E que um deles, anos depois, tentou vingar a morte do maior guerreiro dos filisteus? Essa é uma história quase esquecida, mas registrada nas Escrituras. A vingança silenciosa do irmão de Golias e como ele também foi derrotado. Este vídeo vai revelar uma história fascinante e pouco conhecida da Bíblia, a do irmão de Golias, um dos gigantes que desafiaram Israel após a vitória de Davi. Você vai entender quem eram os descendentes dos Refaitas, qual era a sua origem misteriosa e como essa linhagem de gigantes ainda assombrava Israel décadas depois. Vamos explorar textos de 2 Samuel 21, 1 Crônicas 20 e outras passagens obscuras que conectam esses gigantes ao legado espiritual de Gênesis 6 e a batalha entre o povo de Deus e as forças das trevas. Deuteronômio 9:4. Não digas no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora diante de ti, por minha justiça é que o Senhor me trouxe para possuir esta terra, quando na verdade é por causa das maldades destas nações que o Senhor as está lançando de diante de ti. Este texto nos lembra que a luta contra os gigantes não era apenas física, mas espiritual, e que o inimigo nunca desiste. Tudo começa em 1 Samuel 17, quando o exército dos filisteus desafia Israel ao pé das montanhas de Socó. Entre suas fileiras estava Golias, um homem alto e poderoso, coberto de armadura, cujo nome inspirava medo. Ele desafiava Israel todos os dias, propondo que um único combatente enfrentasse ele em duelo. Nenhum soldado israelita aceitou, exceto Davi, o jovem pastor que confiava no poder de Deus. Com fé inabalável, Davi enfrentou Golias e o derrubou com uma única pedra. Depois de matá-lo, cortou-lhe a cabeça e levou-a consigo como troféu. Foi uma vitória épica, simbólica e espiritualmente significativa. Era mais do que um combate físico. Era uma declaração de que o Senhor dos Exércitos era maior do que qualquer gigante. Mas poucas pessoas sabem que Golias não era o único gigante daquela família. Em 2 Samuel 21, 15 e 22, encontramos uma passagem que muitos leitores passam direto, mas que revela algo chocante. Os gigantes não desapareceram com Golias. Sua família continuou, e eles tinham sede de vingança. Anos depois, durante um combate contra os filisteus, surgiram novamente homens de grande estatura, descendentes dos Refaitas. Um desses homens era Isbi-Benob, descrito como tendo cabelos louros e armadura pesada, igual a de Golias. Ele carregava uma lança de ferro que pesava cerca de 3 quilos, e seu objetivo era claro: matar Davi e vingar a morte do gigante que havia sido derrotado décadas antes. Naquela batalha, Davi, já mais velho, lutava lado a lado com seus valentes. Mas cansou-se. Seus homens começaram a temer pela vida do rei. Foi então que Abisai, filho de Zeruia, correu até Isbi-Benob e o matou antes que ele pudesse atacar Davi. Os próprios líderes de Israel decidiram que Davi não deveria mais ir à guerra, pois sua vida era valiosa demais para o povo de Deus. Isso mostra que o inimigo não desistiu. Ele voltou, na forma de um novo gigante, com o mesmo ódio, a mesma força e o mesmo desejo de destruição. E não parou por aí. Em 2 Samuel 21, há menção a outros gigantes da mesma família. Um deles era Saf, outro era Golias, sim, outro Golias. E o último mencionado é Leme, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, uma anomalia que indicava sua origem sobrenatural e sua ligação com os povos antigos que habitavam Canaã. Esses homens não eram simples soldados. Eram descendentes de gigantes, provavelmente ligados aos nefilins mencionados em Gênesis 6, seres nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, e que corromperam a raça humana antes do dilúvio. Embora o mundo tenha sido purgado pelo juízo divino, alguns de seus descendentes sobreviveram e se espalharam pelas terras de Canaã e Filístia. Israel havia sido chamado a destruir totalmente essas nações, incluindo os gigantes, como parte do juízo de Deus. Mas nem sempre cumpriu isso completamente.
alguns restos permaneceram, e com eles veio o perigo. Agora, centenas de anos depois da vitória de Davi sobre Golias, esse legado sombrio ressurgia. Um novo gigante, talvez parente próximo de Golias, vinha com uma missão clara: matar o próprio Davi. Mas Deus protegeu seu ungido. Mais uma vez, o mal foi frustrado, e isso não foi coincidência. Foi parte de um padrão espiritual muito maior. O inimigo tenta retornar, usando as mesmas estratégias, repetindo os mesmos ataques, mas sempre falha contra aqueles que andam com Deus. Quando Isbi-Benob, o irmão de Golias, apareceu no campo de batalha, ele trouxe consigo não apenas uma lança mortal, mas uma promessa de vingança. Não era só um soldado comum, era um herdeiro de ódio, um representante de tudo o que se opunha ao plano de Deus. Davi, agora envelhecido, podia ter caído. Podia ter sido abatido ali mesmo, em meio às hostes inimigas. Mas Deus não permitiu. Enviou Abisai para salvá-lo. Protegeu o rei escolhido por ele mesmo. Esse momento revela algo profundo. Nossa vitória final não depende apenas de nossa força, mas da fidelidade de Deus. Como Davi, precisamos de aliados, de intercessores, de amigos que lutem conosco. Às vezes, Deus usa alguém ao nosso lado para nos livrar do inimigo. Além disso, este episódio mostra que ninguém pode substituir a unção de Deus sobre a vida de um servo fiel. Mesmo com o tempo, mesmo com o cansaço, Davi ainda era alvo principal. O inimigo não mudou de estratégia. Ele apenas buscou novos instrumentos para tentar destruir o propósito divino. E assim como aconteceu com Golias, também aconteceu com seu irmão. A vingança do inimigo terminou em fracasso. Outro gigante caiu. Outro descendente de gigantes foi derrotado. E o reino de Israel seguiu firme, porque o Senhor estava com seu povo. Os gigantes que Davi enfrentou eram mais do que homens altos. Representavam a resistência do inimigo contra o plano de Deus. Cada um deles simbolizava uma nova investida de Satanás para impedir a obra do Altíssimo. Assim como os gigantes da Bíblia, hoje enfrentamos nossos próprios gigantes. Problemas financeiros, doenças incuráveis, relacionamentos quebrados, lutas espirituais intensas. E assim como Davi, somos chamados a enfrentá-los com fé, coragem e obediência. Uma das maiores verdades dessa história é que Deus protege seu povo, mesmo quando estamos fracos. Davi, em seu fim de reinado, cansado fisicamente, ainda era o alvo. Mas Deus o preservou. Mandou Abisai para livrá-lo. E nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais frágeis, o Senhor está conosco. Outra lição importante é que o mal tenta se perpetuar através de gerações. Assim como Golias gerou descendentes que herdaram seu ódio, hoje vemos sistemas de pensamento, tradições enganosas e religiosidades falsas que são transmitidas de pais para filhos, criando ciclos difíceis de quebrar. Precisamos reconhecer esses legados e destruí-los em nome de Jesus. Finalmente, essa história nos lembra que a vitória não é individual, mas coletiva. Davi não venceu sozinho. Tinha um exército, tinha amigos, tinha aliados que oravam por ele. Hoje, também precisamos uns dos outros. Precisamos de comunidade, de apoio espiritual, de irmãos que saibam que o inimigo não vem apenas para você, mas também para aqueles que você ama. Como Paulo escreveu em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo ainda tenta nos pegar despreparados, usando velhas táticas com novas formas. Mas, com Cristo, o resultado é sempre o mesmo: vitória. Você já sentiu que, depois de vencer um grande desafio, o inimigo voltou com força renovada? Que após um milagre, parece que algo maior vem contra você? Será que você está diante de um novo irmão de Golias? Uma luta que parece familiar, mas ainda mais forte? Um problema que insiste em voltar, como se alguém estivesse tentando vingar uma vitória que você teve no passado? Lembre-se, o inimigo odeia sua vitória. Ele quer apagar sua memória de que Deus já venceu por você. Mas assim como Davi, você tem aliados celestiais. Tem o Espírito Santo. Tem a Palavra de Deus.
E tem uma promessa: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. E o seu tesouro é Cristo. E ele não permite que seus inimigos roubem o que pertence a Deus. No contexto moderno, os gigantes podem assumir formas diferentes, mas têm o mesmo propósito: intimidar, assustar e afastar você da promessa de Deus. São medos, traumas, vícios, depressões, mentiras espirituais que parecem inabaláveis. Mas assim como Davi aprendeu, vencer gigantes não é uma questão de força física, mas de fidelidade espiritual. É preciso crer na promessa de Deus, mesmo quando o inimigo diz que você não é capaz. Usar a arma certa, a palavra de Deus, a oração, a adoração e a fé. Ter aliados espirituais, pessoas que oram por você, que estão dispostas a lutar ao seu lado. Entender que a vitória é do Senhor, não importa quantos gigantes venham. Jesus já venceu a morte e o inferno. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Esta é sua promessa também. Seu gigante não é maior do que o nome de Jesus. E como Davi, você não precisa vencer sozinho. Deus levanta aliados, levanta armas, levanta vitórias e faz com que sua história seja lembrada por gerações. Hoje entendemos que Golias não era apenas um gigante solitário. Ele fazia parte de uma linhagem de gigantes que desafiaram Israel. Um deles, seu irmão Isbi-Benob, tentou vingar a morte de Golias décadas depois, mas também foi derrotado. Essa história nos lembra que o mal não desiste facilmente. Ele tenta retornar com novas formas, novas faces, novas estratégias. Vimos que a batalha de Davi contra os gigantes não foi apenas histórica, mas espiritual. Entendemos que os gigantes bíblicos eram mais do que homens grandes, eram símbolos de tudo o que se opõe ao reino de Deus. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé. Nenhum gigante, nenhum inimigo, nenhuma vingança do passado pode prevalecer contra o poder do nome de Jesus.